Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus nesse nosso culto maravilhoso. Amém? Quantos foram cheios aí do Espírito Santo de Deus? Aleluia! Quantos sentiram a presença do Senhor? Amém? Irmãos, o Senhor se faz presente no nosso meio. O Espírito Santo de Deus vivo está aqui conosco. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Glória! Aleluia! Amados, semana passada eu comecei uma palavra a respeito da graça. Quantos se lembram? Amém! Amém? E hoje eu quero estar dando continuidade a essa palavra da graça de Deus, falar a respeito dessa graça do Senhor. E eu queria frisar algumas coisas que eu falei no culto passado, para a gente estar nos situando e voltando à palavra, que eu falei que a graça é tudo de graça, para pecadores que nada merecem. Amém? Aleluia! Se alguém um dia te perguntar para você, mas o que é graça? Falou, rapaz, graça é tudo de graça, a pecadores que nada merecem. Essa é a graça de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá tudo. Ele nos dá tudo, é tudo de graça, que é aquilo que nós não merecíamos. E na semana passada eu falei a respeito da salvação. Quantos se lembram? Nós falamos da salvação de graça. E eu me lembro aqui de que uma mulher, uma época, falou uma coisa muito interessante. Teve uma mulher que perguntava para ela assim: você é salva? Aí ela falou assim: nossa, Deus me salvou 3 vezes. Falou: hã? Como é que é? Se não, Deus me salvou 3 vezes. Eu disse: mas como que é isso? Falou: a primeira vez, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, o médico virou para o meu esposo e falou assim: olha, o seu filho vai se salvar, mas a sua esposa, ela vai morrer. Aí Deus me salvou, porque eu não morri. Eu fui salvo, eu não morri. Aí ele falou: que coisa, vem até outras vezes. Falou: a segunda vez, eu estava dirigindo meu carro na BR e aconteceu um acidente muito feio comigo, e era para eu ter morrido. Os bombeiros falaram que era para eu ter morrido, e Deus me salvou de novo. Falei assim: poxa, que coisa, hein? E a terceira vez é porque eu tive um câncer, e Deus me curou desse câncer. Aí o irmão parou, olhou assim para ela: nossa, Deus te salvou essas 3 vezes. Mas o que eu te perguntei é se você foi salva com a graça de Deus, não da morte, mas se você foi arrebatado, se você foi resgatada do pecado. Essa é a salvação que eu estou perguntando, e não a respeito de morte. Então muitas vezes nós não entendemos a respeito de salvação e a salvação de graça. Mas hoje eu não quero falar a respeito da salvação. Hoje eu não quero estar falando a respeito disso. Hoje eu quero estar falando de outro tipo de graça do Senhor, que essa graça é uma graça chamada a graça sustentadora. Amém? Amém. Vamos abrir em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 12. Aleluia! Glória a Deus. 1 Pedro 5,12. Nós vamos falar a respeito dessa graça, a graça sustentadora. Todos acharam? Amém? Amém. Por meio de Silvano, nosso fiel irmão, como considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela estais firmes. Amém. Amém, irmãos? Queridos, uma coisa tremenda na nossa vida, que nós não podemos nos gabar. Eu nunca posso chegar: eu estou firme por causa de mim, eu sou o cara. Não, mas eu estou firme por causa da graça de Deus. O que me mantém firme não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu venho na igreja todos os dias, não é porque eu estou só lendo Bíblia e faço por onde. Não. Primeira coisa, que eu estou firme é por causa da graça de Deus.
A graça dele é que nos sustenta. A graça dele é que nos mantém firmes na presença dele. Amém? Vamos abrir também em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos 5. Romanos 5, verso 1. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1 fala assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada, mediante pelo que obtivemos entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Perdão, vou ler de novo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Irmãos, isso aqui é algo tremendo. É algo tremendo que a palavra de Deus fala para nós. Dessa graça que o Senhor nos dá. A própria graça dele é que nos sustenta. A graça do Senhor está nos sustentando. E algo interessante aqui é que isso aqui é uma posição que nós estamos diante do Senhor. O que o Senhor está falando para nós em 1 Pedro 5, 12 e Romanos 5, 1 e 2 é que isso é uma posição. Eu não preciso fazer nada para me permanecer firme. Mediante a fé que eu tenho em Deus, mediante a graça que o Senhor nos dá, é que Ele nos mantém firme, é que Ele nos firma no seu poder, porque Ele nos colocou nessa posição, na posição de que nós estamos debaixo da graça do Senhor. Não é nada por aquilo que eu venha fazer, que eu venha falar, que eu venha rapar a cabeça, que eu venha jejuar, que eu venha fazer altas coisas para o Senhor, não. Mas é por causa da graça dele, por causa da graça do Senhor. Amém. Que nós estamos firmes. Glória a Deus. Por causa da graça do nosso Deus, que nós nos mantemos em pé. Amém? Vamos abrir também em Gálatas 5. Em Gálatas 5. Esse Gálatas fugiu aqui da minha Bíblia. Gálatas 5, do 1 ao 4. Amém? Ele vai falar assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidares, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Obrigado, homem de Deus. Deus te abençoe. Amém. Irmãos, o interessante é que quando o apóstolo Paulo começa a escrever para a igreja de Gálatas, e quando ele fala que caiu da graça, muitos pensam e interpretam que os irmãos se desviaram. Não é assim? Não, você viu, o apóstolo Paulo está exortando a igreja lá da galáxia porque os irmãos caíram da fé. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando de salvação. Ele não está falando de salvação. Mas nesse texto, ele está falando daquelas pessoas que são legalistas. Você sabe aqueles irmãos que são legalistas, que falam assim: olha, você só vai ser salvo se você usar gravata, e se você usar calça, e não pode ser calça jeans. E as irmãs, se usarem shortinho, se usarem saia acima do joelho, não é salvo. Então o que o apóstolo Paulo está exortando
a igreja da galáxia estava mais ou menos como nós vivemos nos dias de hoje. Não é verdade? Só que antes, o que eles estavam dizendo?